Boa noite, gente. Boa noite. É uma alegria poder voltar a essa casa mais uma vez e estar com vocês. Alguns rostos já conhecidos, a grande maioria ainda não. Isso é bom, né? Porque na minha visão há uma renovação cada vez mais das pessoas procurando a doutrina espírita, um esclarecimento das suas dores, daquilo que vivenciam e daquilo que ainda vão vivenciar. Interessante, eu estava sentado ali e prestava atenção na leitura inicial. Como nada na nossa vida é por acaso, né? Nada que a gente vive é por acaso. Nem as maiores tormentas que a gente vive, nem as tormentas de uma forma coletiva que se vive é por acaso. A nossa mente é que, às vezes, pela nossa incompreensão, pela nossa pequenez ainda no mundo da matéria, não nos faz compreender aquilo que acontece conosco ou aquilo que acontece de uma forma coletiva. Mas sentado ali ouvindo a leitura inicial, onde a nossa irmã vai falar sobre o homem de bem, que não é o tema da noite, é claro, mas seria muita coincidência se fosse o tema da noite, né? Mas é interessante que é lá nesse capítulo que está o tema da noite, no capítulo 17, Sede Perfeito. Foi de lá que ela tirou a leitura da noite de hoje. Capítulo esse que vai falar sobre os caracteres da perfeição, que vai falar sobre a palavra do semeador, que vai falar sobre o bom espírita, que vai falar de cuidar do corpo e do espírito. E o nosso tema da noite de hoje está lá também no item 10, que é o homem no mundo. Me fez pensar que nada é por acaso, que a sintonia que a casa preparou, através até mesmo da leitura, nos ambienta para esse tema da noite de hoje, dentro desse capítulo. Porque nós temos que procurar, sim, dentro da nossa realidade, que nós vivenciamos todos os dias, procurar ser esse homem de bem na nossa caminhada. Eu estava numa casa espírita ontem, e falando sobre outro tema, é claro, mas não tem como a gente não iniciarmos a fala da noite de hoje, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso sul do nosso país. E é impressionante isso, né? Como nos mobilizou, como nos sensibiliza a nós de algo que acontece com uma coletividade, claro, de uma forma tão trágica lá, mas isso eu associei, e trocando uma ideia ontem, a família, a nossa família. Há pouco tempo atrás, não vou aqui mencionar datas e números que não vêm ao caso, nós temos uma guerra na Ucrânia, onde milhares de vidas são ceifadas, pessoas perdendo suas casas, sua vida, seu trabalho, sua vida lá. Nos tocou? Sim, nos tocou. Nos tocou. E quase que de imediato, por mais que tenha notícia nas mídias sociais, na televisão, seja onde for, aquilo pareceu para nós normal. A dor daquele pessoal lá parece normal. A gente não pensa muito no que está acontecendo lá. Quando nós tivemos o tsunami na Indonésia, que ceifou mais de 300 mil pessoas numa varrida de onda, nós nos sensibilizamos com aquelas imagens que chegavam até conosco, né? Até próximo da gente. Nós nos sensibilizamos com isso. Nós somos humanos. Mas passou. Mas quando a dor bate na nossa porta, quando a dor bate no nosso meio familiar, ela é que nem a dor, é uma dor muito próxima. Quando a gente sabe que um amigo partiu, ou melhor, retornou ao mundo espiritual, ou alguém muito próximo, não sendo da nossa família, mas alguém conhecido, nós nos sensibilizamos. Mas a aceitação é de uma outra forma, a dor é de outra forma, porque logo passa. Mas quando é dentro da nossa família, ela toma uma proporção muito maior. E os nossos irmãos do Rio Grande do Sul é a nossa família, é o nosso povo. É por isso que temos essa comoção tão grande conosco e esse engajamento tão grande com relação àquela tragédia. Porque é como nós nos sentimos parte, e somos parte daquilo. Mesmo à distância, mesmo não estando em meio àquela tormenta que lá está, mas nós nos sensibilizamos, nós somos empáticos, nós nos colocamos no lugar daquele que lá está e pensaríamos, se fosse eu, como é que eu reagiria diante daquilo? E isso vem de acordo com o tema da noite, que é o homem no mundo.
E a pergunta que eu colocaria já inicialmente, para que nós pudéssemos refletir um pouquinho, pensar, não vamos responder, é claro que não dá, porque o Ricardo não me dá esse tempo todo, eu gostaria pelo menos uma horinha, mas ele só me dá 30 minutos, e ainda fica assim, ó, tá quase acabando. Ele é assim. Mas não adianta, ele pode dizer que está quase acabando, mas eu não largo o microfone, não tem jeito. Não tem jeito. Eu pediria que nós pudéssemos refletir sobre que mundo é esse que cada um de nós está vivenciando. Pense um pouquinho na sua vida, no seu dia a dia, no seu meio familiar, no seu meio de trabalho, no seu meio social. Que mundo é esse que cada um de nós está vivenciando? E não precisa me responder. A nossa evolução é individual. E através da nossa evolução individual, a gente vai fazendo um coletivo. Ninguém muda ninguém. Nós podemos tentar mudar um pouquinho a nós mesmos, e com muita dificuldade ainda. Mas que mundo é esse que cada um de nós está vivenciando? E eu costumo dizer que, respondendo por alguns que estão pensando nesse momento, eu diria assim, esse mundo, Pinheiro, é um mundo de muita tecnologia. Nos últimos anos para cá, nós ficamos muito tecnológicos, né? Tudo está na palma da mão, no nosso celular. A vida ficou tão prática, tão fácil, né? Tudo que queremos está ali. É verdade, é um mundo realmente tecnológico, essa visão. Porque tudo está ali. Vocês já viram também, vocês já perceberam, já devem ter percebido, que a tecnologia também nos afasta? Também nos afasta. E não que ela é ruim de maneira nenhuma, é que nós, eu vou repetir a palavra que eu falei no início, na nossa pequenez compreensão daquilo que nós recebemos no nosso mundo material, nós às vezes não temos condições de lidar muito bem com essa tecnologia, e a gente acaba se afastando do mais próximo, dentro da nossa própria casa. Eu preciso dar um exemplo, claro, é só uma brincadeira, de maneira nenhuma, se a minha esposa estivesse aqui, ela ia brigar comigo, mas às vezes eu estou na parte de baixo da minha casa e eu não sei onde ela está escondidinha lá em cima. Aí eu mando um WhatsApp para ela, porque eu sei que ela está com o telefone no bolso, ou vice-versa. É um absurdo, mas não está tão longe disso. As pessoas sentam na mesa, nem em restaurante, nas suas próprias mesas, em casa, no sofá, estão ali no sofá, e se bobear, está mandando mensagem para o cara do lado, inconscientemente. De tão automático que é essa tecnologia na vida da gente, e a gente não se dá conta disso. E isso nos afasta um do outro. Que tipo bom era aquele? Mas está falando de nostalgia? Não, estou falando de valores que não deveriam estar se perdendo ao longo da jornada. Somos humanos. Hoje de manhã, conversando com um amigo, eu disse para ele, tem valores na nossa vida que são inegociáveis. Ontem, hoje e amanhã. Inegociáveis. E alguns valores estão se perdendo, porque nós estamos permitindo que isso aconteça. Porque não é no outro, é em nós mesmos. É a nossa ação no meio que a gente está inserido. Para outros, se eu fizesse essa mesma pergunta, em que mundo você está vivendo? Ele poderia dizer, Pedro, nós estamos vivendo hoje num mundo complicado, né? A violência está aí, imperando. Eu vou trabalhar, mas eu não sei se eu volto para minha casa. Meus filhos saem para a escola, não sei se eles vão voltar bem para casa. É uma violência total, é um egoísmo, as pessoas estão tão diferentes. Eu diria assim, realmente é um mundo violento. Porque o próprio Cristo já nos disse que chegaria os tempos que essas coisas iriam aparecer com muito mais força no mundo. Onde o mundo jaz no maligno, onde as coisas iriam tomar uma proporção tão grande que nos chamaria a nossa atenção, o nosso despertar de consciência. Mas, para outros, o mundo é uma maravilha. É uma felicidade. Um estado de espírito. Uma tranquilidade. E ele enfrenta o mundo tecnológico, ele enfrenta um mundo onde há uma violência lá fora, desenfreada, seja de que forma for. Ele enfrenta tudo isso, mas para ele o mundo é bacana. O que faz a diferença, então? O que nos faz pensar dessa forma, dessa criatura, desse mundo bacana? É a forma que eu enxergo, é o meu mundo mental, é a forma que eu enxergo. Todos aqui, temos uma casinha para morar. Eu não estou dizendo se é uma casebre, se é uma casa grande, não me importa. Mas todos nós aqui temos uma casinha para voltar para casa daqui a pouco. E todos nós nessa casinha temos uma caminha lá. Um cobertor, um travesseiro. Todos nós temos. E nós vamos descansar essa noite.
E todos nós vamos acordar amanhã à noite. Então, amanhã de manhã, não se preocupem. Todos vão acordar aqui. Tá? Fiquem tranquilos. Não se preocupe com isso. Não é nenhuma premonição. Todos vão acordar. Pronto. E quando nós acordamos? Quando nós vamos dormir hoje, a grande maioria de nós, talvez, durma, tá bom, foi tudo tranquilo hoje, não foi tão bom, foi mais ou menos, rolou, não rolou, beleza. Outros não. Outros vão estar com uma série de preocupações na sua cabeça. Às vezes preocupações que não são nem diretamente suas. Mas, meu Deus, aquelas criaturas no Rio Grande do Sul não tem mais onde dormir, não tem mais onde comer, aqui está me afetando mentalmente, aqui está me incomodando de alguma forma. Estou só nesse nível. Estou só nesse nível. Não estou nem falando das suas dores pessoais. Dormimos e acordamos. Que mundo é esse que eu vou precisar encarar no dia seguinte? Se eu não parar, se eu não frear, minha condição de humano e de espírito imortal que eu sou, de conexão. Será que amanhã de manhã eu consigo parar por um breve momento, por exemplo? E eu, as duras penas aprendi isso. As duras penas aprendi isso. E também na cadeia de cabelo. Foi caindo tanto que eu tive que aprender na marra. Que eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Ao de manhã, antes de eu sair do meu leito, antes de encarar os meus desafios, que cada um de nós aqui presente tem. Cada um tem os seus desafios. Seja eles materiais, seja eles financeiros, seja eles relacionamento, seja eles o que for. Doenças, o emocional, todos temos. Todos. Se alguém aí não tiver nenhum tipo de problema, me avise, que eu quero chegar perto de ti, pegar a tua energia, compartilhar conosco essa energia. Mas todos temos dificuldades. Todos. Mas se de manhã eu acordo e alguma coisa já começa a me cutucar, um problema, ou mesmo não, mas eu tenho a oportunidade de me conectar com a divindade, com o Deus que está em mim, parando por uma breve oração, para agradecer que naquele dia eu consegui estar na minha casa, eu estou na minha cama, eu estou no aconchego, eu tenho um cobertorzinho para me aquecer, eu vou ter o meu alimento daqui a pouco, não importa que alimento seja, mas eu tenho meu alimento, eu consigo movimentar minhas mãos, eu consigo perceber que eu estou enxergando, e eu no meu caso, mal, mas eu estou enxergando, porque muitos nem enxergam, com o olhar da matéria, estou falando com o olhar da matéria, que eu consigo movimentar os meus membros inferiores, que eu consigo respirar sem nenhum tipo de aparelho, sem nenhuma incomodação. E eu agradeço ao Deus, ao Divino, por me proporcionar isso naquele início daquele dia. A minha conexão para enfrentar aquele momento do dia seguinte vai ser bem diferente. Bem diferente. É muito diferente. Porque aí, aquelas atribulações que vão me acontecendo, da mais simples possível, eu tenho uma percepção, uma reação diferente diante daquilo que vai acontecer. Quando o meu estado de espírito, meu estado emocional, meu estado mental está numa paz interna, numa conexão, no algo que eu vou começar a trabalhar em mim para frear os meus impulsos. Eu dou sempre o exemplo do trânsito, que é o mais comum nas nossas vidas. Aquele cara que eu peguei o carro na primeira hora do dia, no primeiro momento do dia que eu peguei o carro no trânsito, ele já me dá uma fechada, eu já compreendo que eu não preciso mandar ele passear. E nem dar tchau para ele. Eu começo a compreender que aquele irmão deve estar com um problema maior do que o meu. Aquele irmão deve estar num momento de uma fase totalmente que eu não sei o que é, que levou ele a esse estado. Porque outrora eu faria o mesmo, mas eu já não faço mais o mesmo. A mudança de comportamento, nossa, parte para um princípio de fazer as coisas a conta-gotas, até a hora que ela se torna um hábito na nossa vida. O bem se torna um hábito na nossa vida. A gente não consegue construir uma coisa de um dia para a noite, da noite para o dia. Não se constrói isso dessa forma. E lá no item 10, no capítulo 17, Ser Perfeito, no Homem no Mundo, é uma mensagem. É uma mensagem do Espírito que se denominou Espírito Protetor. Interessante, né? A gente que participa do trabalho de reuniões mediúnicas, né? Muitas vezes a gente recebe uma mensagem lá e o Espírito faz questão de se denominar fulano de tal. Quando ele se denomina fulano de tal, a gente já começa a desconfiar um pouquinho do fulano de tal. Porque o Espírito Protetor ele não precisa dizer que ele é fulano de tal.
A mensagem já o credencia. E ele diz nessa mensagem, Kardec então coloca no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, essa mensagem. E eu trouxe 5 pontos, 4 ou 5 pontos ali, que eu trago a cola e daqui a pouco esqueço da cola, né? E que a gente queria trocar uma ideia com vocês essa noite. Ele fala que quando a gente se conecta com o divino, e nós, é claro que nós temos um hábito de mais pedir do que agradecer, infelizmente é o nosso processo evolutivo ainda. Nós pedimos mais do que agradecemos. Tá? Nós precisamos estar em conexão com o divino. Quando nós pedimos algo, nós entramos em contato com o divino, seja no momento que for, até mesmo de manhã cedo, como eu falei, para agradecer. E a gente já agradece, já pede ali junto, que sejamos um bom dia também, né? Se o meu pensamento não for um pensamento puro, se eu não estiver tranquilo, se as minhas emoções não tiverem emoções mais serenas, na bondade, numa faixa de frequência um pouquinho mais elevada, como é que a espiritualidade superior vai fazer morada no meu coração? Vai fazer morada em mim? Tem que haver uma sintonia, assim como há uma sintonia minha com o espírito obsessivo, também há uma sintonia minha com ele. E outra coisa, eu tenho, aqui abro um parênteses, porque há uma confusão nisso. O espírito está me obsediando. Eu escuto isso frequentemente no atendimento fraterno que eu faço na casa espírita, que eu frequento. Vem um irmão lá, faz atendimento fraterno desse Pinheiro, eu estou com dificuldade. Sim, qual é a tua dificuldade? Tem um espírito me obsediando. Eu disse, como assim? O espírito não obsedia. Você que faz a sintonia com ele. Quando você está elevado nos seus pensamentos, não tem como um espírito obsediar, só se for no bem, e bem não se obsedia. Então, para isso, a gente tem que estar o máximo possível vigilantes o tempo todo. E o Mestre já nos disse, vigiai e orai constantemente, porque é vós que atrai para perto de vós. Ele pode ficar aqui do meu ladinho aqui. Se eu não tiver essa vibração, eu não vou me conectar a ele. Então, se eu quero que o alto chegue até mim, eu tenho que estar nessa sintonia com o alto. E nessa mensagem ele nos chama a atenção. Porque muitas vezes a gente pede, mas não está apto a receber, porque não está em sintonia. Só sai da boca. Não sai do coração. Não sai do coração. Às vezes escutamos palavras bonitas, a gente abre um vídeo, que mensagem bonita, que coisa interessante, mas só saem as palavras, não entra no coração. A gente não para refletir e pensar, o que é que eu posso fazer diante desse conhecimento que eu acabei de receber na minha jornada, na minha vida? Só parte de palavras. E já disse que palavras sem obras é morta. Não vai a lugar nenhum. Não se constrói nada. Então ele nos diz que a gente tem que ter essa pureza de coração. Outra coisa que ele fala também é que nós convivemos com espíritos diferentes. Será que nós convivemos com espíritos diferentes? E aqui eu estou falando só de espíritos encarnados. Eu não quero nem falar dos desencarnados. Prefiro ficar só nos encarnados. Nós convivemos com espíritos diferentes ou não convivemos? Convivemos. Aonde? Na família, no trabalho, na casa espírita. Eu falo na casa espírita porque é interessante, as pessoas ficam me olhando. Vocês acham que na casa espírita é fácil conviver com espíritos diferentes? Não. São todos caminheiros com as suas formas de pensar, com seus melindres, com seu ego, com seu aprendizado. São diferentes. Mas nós precisamos aprender a conviver com os diferentes também. E eu vou ficar só na família, eu não vou nem mais longe do que isso, porque senão realmente vai me cortar o microfone. Na família, lá temos um grupo familiar, casal, vamos botar assim, não vou nem ter, vamos ficar só no casal, pronto, não vou nem para os filhos. Que duas pessoas diferentes, meu Deus, que duas pessoas completamente diferentes, que em algum momento se permitiram conviver junto, dividir o mesmo espaço. É engraçado, é interessante, é curioso que
quando esse casal se conhece, essas duas pessoas se conhecem, não estou falando aqui de homem e mulher, estou falando de duas pessoas. Ai, maravilhoso, é encantamento. Nossa, ele é o homem da minha vida. Não, ela é a mulher da minha vida. Nossa, que ser mais perfeito, mais carinhoso, tudo é perfeito. Mas quando se começa a conviver com essa pessoa diferente, nós vamos ver as nossas diferenças, que vão se pontuando gradativamente. E se nós não necessitarmos ali a compreensão, a paciência, a resiliência, uns com o outro, não vai em frente. É impressionante como temos separado. Pandemia, está lá, não sei o que estou dizendo, um índice altíssimo de divórcio, porque tiveram que conviver junto por não ter nada de tempo em casa. Que absurdo! Que absurdo! Aprender a conviver com os diferentes, é o que o Espírito nos diz. Entender que cada um de nós, no nosso meio familiar, está num processo evolutivo diferente um do outro, e que, vou usar essa palavra, que eu precisaria trabalhar mais essa palavra, eu tenho meus quês com isso, mas pela nossa programação, então, reencarnatória, se unimos, nos aconchegamos, nos aproximamos daquele que está ao nosso lado, tão imperfeito quanto, tão necessitado quanto, mas chegamos perto deles. Estamos sempre aprendendo a conviver. Mas se tem que ser na marra? Não estou dizendo que tem que ser na marra, estou dizendo que temos que aprender a conviver. Tem casos que não dá, tem casos que tem que ter bom senso. Outra coisa que ele nos chama a atenção na mensagem é quando ele nos fala que nós temos que ser bons. E essa semana eu escutei um comentário de um amigo que até me mandou um WhatsApp, que me perguntando o que eu acho. Eu dou risada, eu falo com minha esposa, eu dou risada, porque eles fazem aquelas perguntas assim que parece que eles gostam da bola quicando na minha frente para ver o que eu respondo, me perguntando o que eu estava achando dessa comoção nacional com relação a muitos famosos se mexendo e ajudando e fazendo na internet as transmissões que estavam mandando o avião, o barco, o cavalo, o iate, o foguete para lá para ajudar aqueles companheiros que lá estavam. Aí tu tens que parar. Aí tu tens que refletir antes de dizer a tua resposta. Porque quando a gente é indagado nesse sentido de nos cutucar, de nos colocar em xeque, nos colocar contra a parede, e aí isso pode ser em qualquer lugar, no meio familiar principalmente também, eu digo aquele espetinho, para provocar a discussão. Para, pensa no que você vai dizer. Porque onde um não briga, não quer, dois não brigam. E aí eu fiquei pensando na resposta que eu dei para ele. Lembrei do texto. Temos que ser bons. No texto ele não diz que nós não temos que manifestar nossa bondade, que ela não tem que ser explícita. Ele não diz isso no texto. Convido vocês a ler o texto. Isso é o seguinte para ele. Gente, hoje nós vivemos um mundo de marketing digital, mídia digital. Essas pessoas que você está se referindo aí, que não vou citar nomes, elas têm de 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores para mais. Se ele tem esse número de seguidores, basta ele falar um negócio para essas criaturas que elas vão se mexer também. E às vezes a gente quer doar um fatinho d'água, 2 ou 3 que seja, mas a gente não tem como a logística de movimentar isso. Mas esse pessoal tem. Nós somos as formiguinhas. Então, eu falei para ele o seguinte: quando o bem é praticado de uma forma que o meu coração, mesmo que eu tivesse condições de mandar 1000 carretas para lá, e eu pudesse movimentar na rede social, que eu estou fazendo isso e mobilizando mais gente, se o meu ato, que parte do meu coração, do meu sentimento, do meu emocional, é de ajuda àquele pessoal, sem eu querer me promover com isso, é íntimo, por que não? Por que não? Se é da outra forma, o problema é dele, não é meu. A cada um segundo as suas obras. Tem que ser utilizado porque nós temos de ferramentas. Ele diz também no texto.
É que eu não enxergo, Ricardo, direito o relógio. Então vai passar batido lá a hora, que eu não enxergo direito. Tem uma casa espírita, Ricardo, que ele coloca dois relógios para mim. Ele coloca o relógio na parede e um relógio digital na minha frente aqui assim na casa espírita. Ele fala também que nós não devemos sentir maus com relação aos bens que nós adquirimos. Isso vem bem a calhar com o que nós estamos vivenciando hoje, né? Eu acredito que não é todos, é claro, mas em algum momento nós, quando a gente para fazer nossa refeição, por exemplo, e geralmente a televisão está ligada, né? Para variar, ou já estamos comendo e olhando o celular, ou recentemente olhando o celular antes de fazer a refeição, nós nos lembramos daquelas imagens terríveis que nós estamos vivenciando dos nossos irmãos, e vemos uma angústia no coração. Jesus, pô, eu tenho um prato de comida, aqueles irmãos não têm nada para comer, então eu tenho uma casa e eles não têm mais nada, eu tenho um carro e eles não têm mais nada. Aquilo toma uma comoção em mim, que eu mesmo inconsciente, eu começo a me punir com relação, esse punir é uma palavra muito forte, mas com aquilo que eu tenho, e aqueles não têm mais. Então, nos dias que a gente não tem que não ser virtude, algo positivo, aquilo que a gente conquista através da matéria, do trabalho laborioso, digno e honesto. Não de uma forma que a gente vê por aí. Digno e honesto. Porque o trabalho é uma lei natural. Agora, se eu posso, através desse trabalho, tirar um pouquinho do meu e fazer uma doação, seja para eles lá, seja para cá também, porque também temos pessoas precisando aqui também. Também temos. É o que a gente utiliza do nosso próprio esforço. Então é digno ter as coisas assim. E por isso, e por final, ele fala do martírio. Muitos irmãos, não é o nosso caso, porque nós somos tão imperfeitinhos ainda que não é o nosso caso. Mas ele menciona lá, eu tenho que mencionar no último item que ele menciona, que é a mortificação. Né? Tem culturas que se mortificam através de silício, né? Que é aquele chicote se machucando a pele, em função de fazer um agrado a Deus, uma penitência a Deus. Mas eu não vou nem tão longe. Agora na Páscoa eu estava fazendo uma casa espírita e eu fiz um comentário e também pouco importa, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para trazer uma mensagem de reflexão, tanto para vocês quanto para mim. E eu falei o seguinte, era bem na semana da Páscoa, e eu falei, gente, aos olhos de Deus, diz a espiritualidade que isso não é meritório, esse jejuar dessa forma. Eu compreendo que se eu vou jejuar para fazer algo de positivo, sirva de algo positivo na minha vida, eu deveria pegar aquele alimento que eu não comi naquele dia e dar para aquele que está passando fome ao meu lado. Isso aos olhos de Deus, é um baita, né? Porque se eu jejuar, simplesmente porque eu nem sei por que estou jejuando, porque disseram para mim que tem que fazer isso, tá? Naquele dia especificamente, e termina meia-noite, eu peço uma baita de uma pizza, gente, onde é que está a nossa evolução? Onde está o nosso crescimento? E tem pessoas que vão concordar. Estou apenas fazendo um comentário, é a forma que eu penso. Eu não trago aqui. A doutrina espírita é tão renovadora que ela permite que eu faça o meu comentário, a forma que eu entendo o Evangelho e o outro possa refletir. Ele não tem que concordar comigo. Aqui não é um pastor dizer assim, minhas ovelhas vão tudo para esse caminho aqui. Nada disso. Leia o Evangelho, estude o Evangelho, estude o livro dos Espíritos e procure ter o entendimento daquilo que está lá escrito para a sua vida, para a sua jornada. Às vezes o casal lê junto e entende uma coisa diferente da outra ainda. Um segmento, um parágrafo, um ponto diferente, uma vírgula diferente. O importante é estudar. O importante é tirar as palavras e colocar em prática no seu dia a dia. Todos os dias. Né? Jesus preparou esse grande jardim que é esse planeta Terra, que passa por suas tempestades, vira e mexe acontece, não vai ser a última. Não quero ser tão pessimista, mas não vai ser a última. Tá? Nós vivemos um tempo de transição planetária. Não vai ser amanhã que vamos virar regeneração, não é isso. Mas vivemos um tempo de transição, onde os tempos já foram ditos
vai acontecer muitas mudanças. É um liquidificador batendo ali assim, ó, hoje é aqui, hoje é ali, para despertar o quê? A nossa expansão de consciência de quem verdadeiramente somos e por que estamos aqui. Qual é o nosso papel na sociedade e conosco mesmo? Qual é a nossa tarefa de vir até esse mundo? Qual é o sentido real da nossa existência? Para que quando voltarmos, ou melhor, quando retornarmos ao mundo espiritual, possamos voltar melhor. É para isso, e nós vamos ser sacudidos. E para fechar, já está me cutucando ali, já só assim, né? Há 15 dias atrás, exatamente 15 dias atrás, nós como brasileiros estávamos completamente divididos. Completamente divididos. O nosso sentimento era se eu era Havaí ou se eu era Figueirense. Não vou nem usar a palavra que eu gostaria de usar. Vocês entenderam o que eu falei. Hoje o nosso sentimento é de união. Porque nós somos um povo só. Um povo único. Somos brasileiros. Tá? E que precisamos nos ajudar. Precisamos nos ajudar. Precisamos entender o que é melhor para a nação. Qual é o melhor caminho. Nos ajudar a evoluir e a crescer como pátria do Evangelho. Assim como trouxe Chico através da sua obra, a pátria do Cruzeiro, a pátria do Evangelho. Esse é o país que abriga todas as raças. Sempre foi assim. E nós não podemos permitir que isso se desvie. Esse sentimento que nos envolve com relação aos irmãos do Sul, não é só nosso, é do Brasil todo. Não vou nem dizer do mundo, mas é nosso, é do Brasil todo. Não mexe. Não permitamos que nós sejamos divididos. E isso foi muito interessante, porque a névoa energética estava sobre o nosso Brasil. Acredite se quiser, estava muito escuro, estava muito complicado. E às vezes a criação mexe de tal forma com algumas situações para fazer com que há um despertamento nos nossos corações. Nos nossos corações. Desejo muita paz, muita luz, uma excelente semana a todos. E se eles deixar, quem sabe eu volto aqui em outra oportunidade. Que assim seja.